Então é isso, irmãos. Passemos para outra margem, né? Um novo e vivo caminho. Se ficarmos apenas no caminho, fica complicado, né? Então nós temos que avançar para a soberana vocação em Cristo. Leia lá Filipenses 3, tudo. Temos que avançar, né? Então é isso. Nós vamos cometer novos erros, porque cometer os mesmos erros, irmãos, né? Cometer os mesmos erros é um pouco falta de inteligência, né? Que nós podemos ter o culto racional todos os dias, nos transformando, né? Todos os dias, todas as horas, avançando, né? Deixando para trás o que ficou e avançando para as coisas novas, para a lucidez, culto racional, que é o único que transforma vidas, né? Que nós, nos transformando, podemos, sim, compartilhar, curtir e avançar. Pai, seja convosco. Se inscreva, deixe o seu like. Se inscreva, deixe o seu like. É inevitável a queda. Quando você quer dominar uma área que você não é o comandante, Deus está no controle de todas as coisas. Oi, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? E boa o quê? Coração grato, né? Por você que está aí vendo nossos vídeos, né? Acompanhando e prestando atenção. Então eu quero agradecer de antemão a você, então, porque nós estamos aqui com carinho, né? Que nós pesquisando, estudando, né? Compartilhando a palavras, informação, histórias, muitas coisas, né? Que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Por quê? Porque nós não queremos, o nosso objetivo não é desconstruir fé, mas é desconstruir crendice. Então, diante disso, estamos, né, unidas, eu e você, você e eu, né, assim, trocando informação, tá bom? Então, eu quero de antemão agradecer a vocês por curtir, por compartilhar, por se inscrever, por comentar, tá bom? Gratidão. Então, vem com Darcy Marie nesta lucidez. Vamos combinar? Vamos começar um pouquinho? Nós já começamos, né, assim, no primeiro vídeo, né, do ano, né, falando sobre esta transição, né? Desta transição. O que é a transição? Né? É um momento assim de lucidez. Olha, o galo cantou, e quando o galo canta, é pra gente, ó, acordar, né? Acorda tu que dormes. Então, neste início, né? Neste início, que a vida da gente sempre é um início, né? Então, nós queremos entender o que é transição. Transição é um momento que nós estamos passando, né? Então, o que é transição? É um momento de nós darmos um salto, né? O galo cantou, nós temos que despertar. Então, é um momento de nós despertarmos, né? É um momento da gente despertar, dar um salto para o outro lado. Assim como Jesus falou para aqueles seus discípulos, né? Os apóstolos, passemos para outra margem. Então, transição, gente, esse momento que nós estamos passando, desde 2019, né? Que estamos passando por um momento de transição, né? É um momento de despertamento. Despertamento, entendeu? Aí fala assim, despertamento de quem? Da igreja? Não, nós não estamos aqui tratando com igreja, até porque nos tempos de hoje, quando a gente fala igreja, está falando de igreja mesmo específica, né?
Que nós até comentamos, falamos que a igreja somos nós, não sei o quê, mas como está escrito lá em Efésios 4,16, né, que é um povo atado, ligado, né, na mesma visão, mas nós sabemos que nesse sistema, realmente, a igreja física, ela não está ligada, atada, né? Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu estatuto, cada um tem o seu segmento, e cada um puxando a sardinha para a sua mesa. Então, não é essa igreja que nós estamos falando, né? Não é essa igreja de estatuto terreno, tudo. Nós estamos falando de uma nação. E qual é a nação? A nação então, estamos num período de a gente entender que nós não temos que estar ligado, né, em igrejas específicas, mas temos que estar ligado ao momento de transição, de darmos um salto para esse entendimento, para essa lucidez, que nós somos uma nação, independente de onde você esteja, de onde você vai, o que você acredita, né? Em todos os segmentos tem um povo remanescente, né? Tem queijo e trigo o tempo todo, está misturado em todos os lugares. Não tem um lugar que só tem santo e o outro lugar que só tem carne, né? Eu falo diabo, né? Porque o diabo é carne, né? É o ego, né? A soberba, é a vaidade, muitas coisas, né? Isso é um outro vídeo. Então, nós temos que entender estes momentos, né? Então, estamos passando por uma, por uma limpa, né? A transição é um momento de limpa. Então, Deus de 2019, que a Terra vem passando por um momento de transição, vem limpando, separando um pouco o joio do trigo, entendeu? Se é que me entende. Então, não é separar o santo e o demônio, o diabo, quem é do inferno e quem é do céu, não é isso, não. Porque até para o céu está escrito em João 3,13 que ninguém vai para o céu, a não ser aquele que veio de lá, né? Então, não é esse negócio porque o santinho vai sair por aí, vai para o céu, vai ficar tocando flauta, vai ficar falando santo, santo, santo. Gente, isso é linguagem de figura, né? Metáfora, presta atenção. Então, tudo bem, presta atenção, tá? Então, esse momento de transição, que é o que eu quero que vocês entendam, por favor, preste atenção, é um momento que temos que despertar mesmo. Porque é aquele momento que, igual que chega assim no final do ano, entendeu? Que você vai fazer a prova para passar ou não, entendeu? Então, nós que fazemos parte dessa nação, né? Desta nação, que não somos mais igreja, presta atenção, né? Não somos mais igreja, a igreja continua sendo física, né? Nós fazemos parte da igreja espiritual, e a igreja espiritual é nação, né? É a nação da nação de um só Deus, né? Uma só fé, um só Espírito, entendeu? Então, como eu ia falando, em qualquer segmento, tudo ser um povo remanescente, e que forma o quê? Uma nação. Não, um está ali, outro está lá, outro está lá, né? Até tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Quando Jesus estava falando, né, sobre a profecia, né, a escatologia, né, do fim dos tempos, mas que tempo, né? Fim do mundo, né? Daquele século que ele estava, né? Vai lá em Mateus 24, versículo 34, me parece, ele está ali falando, né, sobre tudo aquilo que era sobre aquela geração. Então, ele estava falando que quando chegasse ali o dia do juízo, né? E quando chegasse ali o dia do juízo, que dois estariam no campo, um ia subir e o outro ia ficar, né? Uma coisa assim, né? Que estaria dois numa casa, um ia ficar, o marido, a mulher, a esposa, um ia ficar, outro. Então, vamos entender esse momento. Esse momento é de transição. Então, um ia subir, isso é uma metáfora, né? Que um ia o quê? Para dar esse salto.
né? E dar esse salto para este reino, para este governo que veio desde o tempo lá de Jesus, que o povo está com dificuldade de aceitar, de entender e de pular, né? Aquele reino que naquele tempo de Jesus estava próximo, né? Estava próximo, ele chegou, e até trazendo os dias de hoje, continuam sem assimilar, e o que é pior, não deram esse salto. Mas como cada coisa tem o seu tempo, então estamos nós, a nação, né? Não a igreja, repito, presta atenção, a igreja teve seu período, né? Mas agora a nação separada, a nação que era predestinada, né? A nação que predestinada, qual é a nação predestinada? Aquela que de antemão, antes de existir o mundo, ela já existia, tá entendendo? Então, antes de existir o mundo, né? Eu repito sempre a lembrança de quando Deus falou para Jeremias: antes de você estar no ventre da sua mãe, você já existia, já tinha designado você a ser profeta e tudo, entendeu? Então, como Jesus falou, né, também lá para Natanael, né? Falou para Natanael: antes de você chegar aí, eu te vi lá debaixo da figueira, né? Já entendeu? Então há muitas coisas que nós temos que entender, né? Que esse momento de transição é esse momento que nós temos que entender, nós temos que ter a lucidez, entrar nesta luz, né? A luz é o quê? O que a luz faz? Ilumina, né? Ilumina. Então nós temos que deixar de ter o culto corriqueiro que é de igreja. Não estou falando de igreja específica, de fulano, de ciclano, de A e B. Não é isso não. Quando eu falo igreja, eu estou falando de um povo terreno, né? De um povo que cuida das coisas físicas. Entende? Um sistema, né? Que cuida das coisas físicas, né? Que anda ainda por dogmas, costumes, tradição, como se fosse intercessor deste caminho, deste novo e vivo caminho, né? Mas que está lá no caminho de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele veio ali para ser o caminho para os judeus, para Israel, né? Para os hebreus, entendeu? Está prestando atenção? Né? Então, nós temos que entender que nós estamos no tempo de Cristo, né? Mas o momento de quê? Do juízo. Isso é o momento que nós temos que prestar atenção e despertar. Porque Jesus de Nazaré ele já veio, ele já trouxe, né, a paz, né? Lembra que ele falou lá em João 14, 27, me parece? Né? Eu vos deixo a minha paz vos dou, né? Não é a paz do mundo, desse mundo aí que vocês estão, mas é a paz que eles não entendem, né? Então, Jesus deixou. E depois, no ano 70, depois de Jesus, veio a conclusão, né? Que o filho do homem, Tito, né? filho de Vespasiano, que é ali do Império Romano, que veio ali destruir o templo, né? De Jerusalém, para concluir o quê? O juízo do qual Jesus pregou no Mateus 24, né? Filho do homem veio, mas o filho do homem não é Jesus de Nazaré que vai voltar, né? Foi o filho do homem porque era costume dos judeus falar filho do homem, né? Era costume. Lembra de Ezequiel? Como é que está escrito lá no capítulo 2 em diante ali? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, né? Estava falando ali com a atalaia, né? Ezequiel, entende? Então era costume falar filho do homem. Então, quando aquele filho do homem que estava se esperando ali, quando fala em Mateus 24, aliás, se você for entender texto e contexto em Mateus 24, é o próprio Jesus, né, que está falando, né, que ele começa ali no início falando assim, ó, não vê tudo isso, ele respondendo, né, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, quando depois que os discípulos mostram a beleza do templo, e ele que continua falando tudo. Então, quando ele fala que o filho do homem, né, quando o filho ia vir, ele está falando filho do homem, está falando do outro judeu. Jesus também era judeu, né? Então, foi exatamente o tempo do juízo, porque
Jesus, ele veio ali trazer, agora eu vou falar um pouquinho devagar para vocês entenderem. Lembra lá de Melquisedeque? Melquisedeque era o quê? Um tipo de Cristo, né? Porque ele era o quê? Ele era rei de Salém, ele era o quê? Ele era o rei o quê? Da justiça. Então lá na frente o Jesus, ele veio, né, para ser rei ali, né? Para ser rei ali, e ele era o rei o quê? Da paz. Ele o quê? Ele é o príncipe da paz. Lembra que foi profetizado em Isaías, né? Eu acho que é Isaías 9, né? Então, o 6, 9, alguma coisa assim, no 9, 6, acho que é 9, 6, 7, por ali, está escrito, né? Que ele é o príncipe da paz. O galo cantou, presta atenção, hein? Entendeu? Então, ele veio ser o príncipe da paz. Então, ele seria o quê? O Cristo, né? O Cristo. Ele não seria mais tipo de Cristo, ele seria o Cristo, não é isso? Presta atenção. Então, então tudo se repete, né? Tudo se repete. Então, a conclusão de tudo isso, estamos agora vivendo o tempo, né? O tempo que de Melquisedeque, que Cristo era o quê? Da ordem de quê? De Melquisedeque. Então, estamos que vivendo o período de transição de Melquisedeque para Cristo e de Cristo para Melquisedeque. Por quê? Há o quê? Há uma justiça, é uma transição da justiça. Quem é, quem não é, não vai ser mais, entendeu? Tem que dar este salto. Quem está em tipo de Cristo tem que dar esse salto para Cristo, para entender, entendeu? Porque a justiça, né, está sendo esta transição, né? Essa justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Deus é Cristo, é o príncipe da paz, mas também é Melquisedeque, é tipo de Cristo. Então lembramos que em Melquisedeque, do qual, né, quando se fala em Melquisedeque, só a igreja física, né, do qual essa nós não estamos tratando aqui, leva a mente só para aquela história de dízimo, né? Mas o que nós estamos tratando aqui é deste povo da nação, não é isso? Nós não estamos nesse mundo físico, nós estamos falando da nação, nação espiritual, a nação predestinada, que já existia antes da fundação do mundo, não é verdade? Então, este ensinamento de Melquisedeque, nós vemos claramente, se você vai lá em Hebreus 7, então você vai entender que Melquisedeque, o tipo de Cristo, né? Ele voltava, ele queria dar guerra, né? Então ele encontrou com Abraão. Abraão não dava o dízimo, Abraão deu. Olha o verbo, deu, né? Então o culto irracional leva a mente que Abraão dava, mas o culto racional informa que Abraão deu. Por que Abraão deu? Porque foi o Melquisedeque que deu as armas, né, para Abraão ir, né, naquela peleja lá, lembra? Com o sobrinho dele, tudo para resolver e tudo. E ele ganhou, né? E ele resolveu porque, então quando ele voltou, então ele era costume daquele povo, né? Era costume dos judeus. Então ele quando ele veio, ele ganhou todas as, né, as armas e tudo. Então ali eu estou especificando, estou reduzindo, né, para vocês entenderem, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas dá para entender bem. Então eles pegou ali o dízimo das armas, né? Lembra? Melquisedeque era o rei da justiça. Então ele devolveu, ele não devolvia, ele devolveu para Melquisedeque, porque foi Melquisedeque que abençoou ele primeiro, né? Abençoou ele, dando as armas para ele ir para a luta. Tá entendendo? Ó, estamos num momento de lucidez, entendeu? Nós estamos no momento que é lucidez, nós estamos desconstruindo crendice, mas estamos reconstruindo, né? É fé na palavra verdade, verdade em verdade, entendeu? Então é isso.
Agora, lembramos, né, que aí então esse momento de transição é isso. Então agora o Cristo, que não é tipo de Cristo, né, nesta guerra ele traz o que para nós? A confiança, a paz, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também, vocês são mais que vencedores porque vocês estão comigo. Então nós saímos, né, que no mundo no mundo tereis aflição. Aqui nós estamos aqui podemos estar aqui nesta guerra, nessa tempestade, mas nós temos esta confiança, né, que o Rei da Paz está conosco no barco, né? Lembra daquela passagem, né, que estava aquela tempestade, Jesus estava ali dormindo, né? Ele estava dormindo de propósito, né, propositamente, né? Ele não estava dormindo, ele também não estava fingindo, mas ele estava descansando, ele estava ali evangelizando, porque nós temos que descansar nele, né? Nós não temos que nos apavorar, nós temos que descansar nele. Então ali veio, né, a tempestade e ele, Jesus, você está nesse problema, você aí dormindo, né? Nos ajuda, não é verdade? Então, muitas das vezes, nós nos trazendo para os dias de hoje, nós não cremos, né, nesse Cristo da graça, da aliança da graça, do amor da cruz, que disse que já foi consumado, que nós temos que descansar nele, que o véu foi rasgado, mas nós se voltamos muitas das vezes para a crendice, né? Pegamos outros intermediários, né? Intermediários diversos, né, que tem aí, para poder confiar. Né? Se o véu foi rasgado de alto a baixo, se nós sabemos que só há um intercessor, né, mediador, está escrito, né, entre o homem e Deus, né? Esse Deus é um título que se fala, né, mas essa essência maior, essa luz, né, do qual nos fez, né, luz, porque nós somos pontinhos de luz aqui nesta terra, né, porque pertencemos à luz maior, né? Então, essa luz maior, né, que tudo pode, tudo é, tudo faz, né, que, enfim, aquela luz que Saulo encontrou, né, quando foi ali para Damasco, né, ele era inteligente, né, andava atrás ali do povo do caminho, não é verdade? Então, ali ele foi alcançado por esta luz, leia lá, Atos 22, versículo do 1 até o 9, 10, por aí, mas especificamente do 6 ao 9, vocês vão entender, né? Então ali, por que Jesus não tinha lá edificado a igreja da circuncisão, né, em Pedro? Então, se fosse para nós andarmos nesta tipo de igreja, para que ele ia preparar Paulo, né? Para quê? Para que, se era para nós estarmos ligados nesse Jesus do caminho, verdade e vida, por que queria preparar, né, Paulo para nos mostrar, para nos informar o novo e vivo caminho? Por que queria inspirar, né, um ser a escrever Hebreus, né? Que Hebreus não tem, assim, especificamente, e Deus é tão sábio que não deu a origem do escritor de Hebreus, né? Nós atribuímos a Paulo, né? Mas pode ter sido uma mulher, né? Mas como se não acreditavam, a mulher não era nada, né? Até há pouco tempo a mulher nem votava, não é verdade? Mulher, então, enfim, é outra história. Então, é importante entender o que é transição. É importante, é um momento de despertar, de entendimento, né? Entender, né, que houve assim uma intercessão de um sistema para nos desviar do novo e vivo caminho, para assim manter a gente no caminho, entendeu? Então, há caminho que parece ser bom, mas o fim é o que? A morte, está escrito, não é verdade? Então nós temos que prestar atenção, né, que há caminhos que é denorex, né, e vem assim no sapatinho, com sapatinho, né, está escrito que aparentemente poderia até enganar, né, os da luz, né,
E quem são os da luz? Nós que somos dessa nação. Nós não somos igrejas específicas, nós somos uma nação, né? Eu e você e eu, não importa onde você esteja, entendeu? Não importa a sua crença. O importante é que você, desperte, entendeu? Desperte, você entre nesse rodamuinho de transição, porque é um período que nós estamos passando, tá bom? Entendeu? Foram muitos momentos como esse, momentos de Noé, entendeu? Quando houve ali aquele corre-corre do povo, que o Noé pregava, mas o povo não acreditava. E ali quando chegou aquele momento, o povo correndo, que viu que não existia chuva, mas aí realmente, quando eles viram a chuva caindo do céu, eles, que isso, né? Aí correram, mas era tarde. Ali foi um momento de transição. Noé, com a sua família, ele fez uma transição, né? Teve aqueles dilúvio e depois ele passou para outra margem, né? Quando as águas abaixaram, lá começou uma nova história. Na época de Jesus também foi um momento de transição. Aquele povo ali, religiosos, tudo. Jesus veio ali pelos essênios, né? Que é onde João Batista atuava, né? Batizava ali o povo no Rio Jordão, preparando o caminho, né? Ele era a voz de clamar, né? Voz do que clama no caminho. Então ali foi um momento de transição. João Batista, ele preparava o povo para passar o quê? Para outra margem. Lembra que fala assim, na verdade, João que batizava com água, mas vai vir aquele que batizava o quê? No Espírito. Entendeu? Momento de transição, gente. Mas até os dias de hoje, o povo continua muito ligado no batismo das águas, né? Como é apenas um banho, né? Porque nem é o banho do Rio Jordão, porque ali tinha um propósito, né? O Rio Jordão é um rio de lama, né? Lembra da história da menininha que falou e Naamã, que foi até Eliseu, que ele mandou, ele pensou que ia chegar lá, pagar e tudo dele. Não, apenas vai lá, se joga lá no Rio Jordão, mas Rio Jordão, gente, não. Entendeu? Mas aí ele baixou a crista, foi e aconteceu. E é assim que eu e você temos que fazer hoje, entender esse momento de transição. Entendemos, somos muito sábios, né? O tempo todo fizemos rituais, costumes, tradição, disso, daquilo, fazemos muita coisa, somos muitas coisas, mas lembra lá, né? 1 Coríntios 13. Você pode ser tudo isso, falar em língua, fazer isso, fazer aquilo outro, mas se você não tiver amor, se você não tiver amor e humildade o suficiente para entender esse momento e passar para uma outra margem, né? Vai ser igual aquele povo, eu fiz maravilha no teu nome, eu fiz isso no teu nome, eu fiz tudo, uma porção de coisa no teu nome. Aí vai ouvir aquela voz, afastai-me de mim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então é isso, é um momento de transição. Esse vídeo já ficou um pouco extenso, mas foi preciso, para que vocês concluam esse raciocínio, entende? Então eu conto com vocês para nós estarmos sim crescendo em graça e conhecimento, que os próximos vídeos venham e vocês tenham um momento para estar prestando atenção, porque nós estamos nesse momento de transição, de passarmos para outra margem, entende? Então, independente de qualquer coisa aqui, nós somos pessoas que estamos olhando para as informações que é preciso, né? É como se alguém estivesse dando o endereço para a gente, né? Para a gente, o endereço é esse, para nós chegarmos a tal lugar, né? Nós precisamos chegar. Chega de amassar barro, chega, né, de amassar barro, de ficarmos estacionados no mesmo lugar, pensando que estamos avançando. A gente às vezes pensa que está avançando,
mas não estamos. Então, estamos ligados, né? Presta atenção. Então, se esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que vive chamando pelo meu nome, se humilhar primeiro, saber que ninguém é melhor que ninguém, saber que nós estamos todos aqui para aprender e para ensinar também. Ensinar com as nossas atitudes, com o nosso amor, com a nossa forma de falar, forma de ser, forma de compartilhar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter, né? Avançar, né? Avançar, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Sair das histórias, né, que é contexto, e avançar para o que já foi consumado. Né? Se esse povo se converter do seu mau entendimento, né, das suas más atitudes, do seu mau ego, vaidade, forma de, entendeu? Forma de lidar com esta falta de sabedoria. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter do seu mau caminho, né? E orar, aí sim, e orar a mim, falar comigo direto, sem intercessor, sem, vai ali que tem bam disso. Não, é lá que tem, ali que é o bam. Não, vamos lá, que é lá que tem. Lembra que Jesus falou assim, quando alguém disser assim, o Cristo está ali, não acredita. Não, é lá que está o Cristo, não acredita, gente. Presta atenção nos falsos profetas. Há um só Deus, uma só visão, um só Espírito, uma só fé. Então, vamos prestar atenção. Então, vamos a Efésios 6, do versículo 10 ali em diante. Né? Vamos nos revestindo da armadura de Deus. Calçar o verdadeiro Evangelho, que é o novo e vivo caminho. É a palavra da luz, lucidez. Amém? Vamos ficar aqui com esta palavra e vamos contemplar a beleza do Espírito Santo de Deus que fala conosco, mas nós temos que parar um pouco, prestar atenção. O povo está muito corrido, com pressa para o seu ego, para a sua soberba. Não, eu que sei, eu que faço. Não vou ouvir, não vou fazer. Para. Há sempre possibilidade de nós estarmos errados. E há sempre possibilidade de nós estarmos no caminho certo. Mas há sempre possibilidade de nós pararmos para compartilhar com o outro. Nós estamos errando. Pode ser. Porque somos normais. Mas que nós venhamos a ter novos erros. Porque se nós ficarmos nos velhos erros, aí é difícil, muito difícil de se entender. Então é isso, irmãos. Passemos para outra margem, né? Um novo e vivo caminho. Se ficarmos apenas no caminho, fica complicado, né? Então nós temos que avançar para a soberana vocação em Cristo. Leia lá Filipenses 3, tudo. Temos que avançar, né? Então é isso. Nós vamos cometer novos erros, porque cometer os mesmos erros, irmãos, né? Cometer os mesmos erros é um pouco falta de inteligência, né? Que nós podemos ter o culto racional todos os dias, nos transformando, né? Todos os dias, todas as horas, avançando, né? Deixando para trás o que ficou e avançando
para as coisas novas, para a lucidez, culto racional, que é o único que transforma vidas, né? Que nós, nos transformando, podemos, sim, compartilhar, curtir e avançar. Pai, seja convosco. Se inscreva. O mundo gira, nós medita e nós explica. Até o próximo vídeo.